Oi pessoal, vamos lá para mais um vídeo aí falando um pouquinho sobre a jornada da transição. A ideia é falar um pouquinho sobre as fases da mudança. Então, todo o processo de transição envolve, né, a gente deixa um lugar para ir em direção ao outro, e quando a gente compreende o que acontece entre esses dois mundos, a gente pelo menos fica mais calmo, né, diante do desconhecido. A gente falou um pouquinho sobre por que a gente tem tanto medo de mudar, né? O medo do desconhecido, de largar um local seguro para um local que a gente ainda não conhece, a zona de conforto e tudo mais. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa questão das fases da mudança, né? O primeiro ponto é que o mais difícil da mudança, não sei se o mais difícil, mas algo muito difícil numa mudança é o que a gente deixa para trás, né? Então, por exemplo, quando a gente decidiu fazer a transição de São Paulo para o sul de Minas, para o sítio, a gente deixou algumas coisas para trás, né? A família um pouco mais próxima, mas depois a gente ressignifica, a gente percebe que, de certa forma, a gente tem até ficado mais com a família e com uma qualidade maior esse tempo. Então, em relação aos trabalhos, o trabalho do meu marido ele se manteve praticamente da mesma forma. O meu eu tive que fazer alguns ajustes, né? Então eu dou aula na faculdade, eu dava aula na faculdade na unidade de São Paulo e agora a gente fez a transferência para o sul de Minas e dá uma dorzinha no peito deixar, né? Pelas relações que você constrói, por estar em sala de aula. Então existe uma certa saudade, né, de algumas coisas. Então é interessante a gente não fantasiar, né? Algumas coisas ficam para trás quando a gente muda e é isso que muitas vezes nos deixa paralisados, né? Então a gente tem que fazer uma travessia aí. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o impacto subjetivo mesmo dos processos de transição, que nada mais é, a gente precisa compreender como que cada indivíduo ele interpreta e ele sente o novo papel que ele assume, né? Como que ele significa isso, como que existe um processo de transição que ele acaba mexendo com a identidade, com a nossa identidade, a gente responder quem nós somos numa travessia, né, de quem a gente era para quem a gente gostaria de ser. Então não é algo tão simples, né? Então quando a gente fala de mudança, o difícil é o que você abre mão. É isso que por isso que mudar exige sim, né, uma certa dose aí de coragem no processo. Então para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu trouxe aqui algumas referências, né? Tem alguns materiais que eu usei no mestrado, outros materiais foram quando eu passei, né, pelo processo de luto, quando eu perdi meu filho Francisco, eu fui entender melhor dentro da psicologia os processos de luto e como ele nos transforma. E tem muita literatura que usa a curva do luto para entender também o processo de transição que não necessariamente envolve uma morte física, né? Mas você deixar algo que vai morrer na sua vida para incorporar algo novo aí. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos aqui vou dar um zoom. Essa é a curva da mudança da psiquiatra, né, da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma das mais usadas, né, quando a gente fala sobre luto. E a gente passa por um processo, né, por essa curva, alguns questionam por não ter tanta base científica, mas ela ajuda a gente a compreender sim. Então, o primeiro momento, a gente tem um momento de choque, né, e aqui, isso, quando a gente fala do luto que ela traz, é o luto da morte física, né, e aí é o choque porque é algo inesperado, na maioria das vezes, né, não é algo que a gente escolheu. Então, a gente só tem que contextualizar, como eu falei em outro vídeo, que existem mudanças que nós planejamos e mudanças que a gente não planejou. Então, eu perdi um emprego de uma hora para outra, eu tenho que reinventar minha vida. Foi algo não planejado. Ah, não, eu tô repensando minha vida, tô repensando minha carreira, quero
caminhar em direção a algo que faça mais sentido para mim. Então aí é uma mudança muitas vezes planejada. Então o choque ele é menor. Mas quando a gente perde algo, o primeiro momento é um momento de choque, porque a gente tem uma surpresa com algo que a gente tinha e não tem mais, né? Depois existe um período de negação, que é um período que a gente fala de descrença e procura por sinais de que, não é verdade isso, né? Isso não aconteceu. E aí, em mudanças que você se vê obrigado a fazer, essa negação ela é mais forte. Depois, a frustração, reconhecimento de que as coisas estão diferentes, às vezes vem, né, o sentimento de raiva. Então, por exemplo, desde que a gente mudou aqui pro sítio, você fala assim, foi sempre lindo, tudo ótimo. Não, tem momento que não chega a ser uma frustração, mas fala, nossa, em São Paulo isso aqui seria bem mais fácil, né? Se eu tivesse lá, isso aqui seria resolvido sem tanta dor de cabeça. Então, vem uma frustraçãozinha. Se você está muito irritada, muito cansada, pode vir uma raiva, mas vem uma frustraçãozinha. Mas faz parte do processo, né? Depois, existe isso, né? Ela traça a depressão, que é uma mudança de humor, você tem uma baixa de energia, que daí a gente vai entender nos próximos slides que eu vou mostrar. E aí depois você começa uma curva mais ascendente, né? Que é a experimentação. A gente vai ter um vídeo só sobre experimentação. Então é você experimentar uma situação nova, que você foi colocado, em algumas vezes você escolheu essa coisa nova, outras vezes você não escolheu, mas o fato é que a experimentação, ela vai te dando energia e ela vai te dando força para uma decisão, de que assim, a partir de agora eu vou viver isso, né? Ou eu escolhi viver isso, ou se eu não escolhi, a vida me pôs, mas eu vou viver essa situação e para com essa coisa tanto de negar, de se frustrar. Né? Então, aí começa uma curva ascendente que você se reconecta com uma nova energia, é um pulsar mesmo de que olha a mudança que eu estou fazendo, né? Como ela é boa. Né? Você começa aos poucos a se acostumar com esse novo caminho que você está construindo. Então, depois tem a decisão, que é aprendendo a trabalhar com a nova situação, e aí vem um sentimento mais positivo mesmo. E a integração, quando você, vamos dizer assim, incorpora essa nova identidade, né? Essa identidade da mudança. E essa curva, muitas vezes, ela vai e volta, a Elizabeth fala, né? Ela vai, você pode, quando já está lá, voltar para a frustração, ela não é tão linear assim. Mas essa é uma primeira imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, para entender um pouco como que as mudanças, elas acontecem, tá? Vamos aqui para o próximo, que é uma outra curva, né, de mudança. Essa daqui ela foi proposta por John Fisher, que ele fala também, né, é algo natural. A gente, quando vai mudar, a gente passa por um processo de transição, existe uma ansiedade inicial, que ela oscila ali com momentos de motivação, mas vai vir uma hora que tem dúvida, vai vir uma hora que existe o medo, muitas vezes vem a culpa de que será que não era melhor ter feito outra coisa, e aí você, a partir dessa parte aqui, né, desse vale, você decide para qual linha você vai seguir. Né? Se você, com a sua transição, você vai ir para o caminho de negação, de fuga, se você entra numa crise, conflito, ou se você aceita e vai em frente, né, para isso que você escolheu. Tá? Então essa é uma outra imagem que nos ajuda. O que eu quero mostrar para vocês com essa imagem é que muitas pessoas, elas acham que a mudança ela vai ser sempre assim, se eu tô indo para algo que eu gosto, algo que eu escolhi, vai ser super tranquilo, eu nunca vou sentir algo que vai contra essa mudança. Não, você pode sentir porque faz parte de um processo de transição. Toda transição, eu trouxe o exemplo da nossa transição da cidade pro sítio, mas existem todas as transições, né, que vocês, cada um pode estar assistindo esse vídeo por um motivo específico. Fiquem tranquilos, porque vai existir um período de certa frustração, de medo, de raiva, e não é porque você está no caminho errado, é porque faz parte de um processo de mudança, né? E é interessante, porque você fala, mas se eu souber disso, eu deixo de passar por isso? Não, mas você tem consciência, e quando a gente tem consciência do que acontece, a gente não se assusta tanto, né? Então é natural no processo de transição
você negar, você ficar, alguns momentos pode ficar até triste, mas é a curva, né, em direção a essa nova situação que você projeta para sua vida, né? E aí agora falando especificamente de carreira, né, trazendo esse olhar para essa frente, a gente precisa contextualizar alguns pontos, né? Hoje a gente vive um cenário de carreira muito diferente, por exemplo, do que meus pais viveram. Então, hoje o indivíduo ele tem uma responsabilidade muito maior pelo seu desenvolvimento, pelo seu planejamento de carreira. É muito comum as pessoas abrindo mão, às vezes, de carreiras mais consolidadas para construir uma que tem mais a ver com elas. E as pessoas passaram a dar mais atenção às suas necessidades individuais e buscar carreiras que integrem realização pessoal e profissional. Então a gente vive um novo cenário de carreiras na modernidade. Isso é importante a gente ter clareza. Então, diante disso, eu trago aqui algumas referências de transição de carreira especificamente, né? Porque transição de carreira é quando a gente é um período de mudança, né, de um papel profissional que exige do indivíduo um certo esforço psicológico para que ele se redefina, né? Quem que ele é nesse processo de transição e como que impacta essa transição nele. Então, novamente aqui, quando nós fizemos a mudança, foi mais uma transição de vida do que até de carreira pra gente, porque eu continuo atendendo como coaching, eu continuo dando aula na universidade e continuo com a consultoria que eu sou sócia. Então, de carreira, eu não posso falar que eu tive tantas mudanças, né? Mas eu mudei o como eu atuo, né? Então, na universidade, eu vou mais para o mundo online agora das aulas online, eu vou dar aula mais aqui na região, mas eu vou trazer algumas referências de transição de carreira, porque eu sei que boa parte se questiona nesse ponto. Tem um material muito interessante de é um artigo que chama Os Desafios de Transição de Carreira, do Estevão José Ferrari, que ele é professor, ele é coach, ele tem esse artigo aí que ele produziu, que ele traz os grandes nomes que estudam transição de carreira. Eu estudei mais Hermine Barra, mas eu achei legal trazer aqui para vocês algumas referências, tá? Então vamos seguir aqui. Isso aqui é um primeiro, né, modelo em que a gente fala, é do Bridges, que ele fala de num processo de transição, a gente passa por essas 3 zonas. Primeiro é o fim, é a perda, o abandono, que é quando você tem que deixar algo. Por isso que se usa, né, a referência de luto em processo de transição de carreira, porque vamos supor que você vai deixar uma carreira que você já se consolidou, que você conhece, que você tem um domínio, então abrir mão disso não é algo fácil. Então você vai perder isso para entrar numa zona neutra, que é uma zona entre essa identidade sua anterior e a nova identidade, a nova carreira, para depois você ir para o novo começo. A zona neutra é uma zona que você sente um pouco que você está num limbo, assim, porque você ainda não se desvinculou da identidade que você acabou de perder, mas você ainda não tem uma identidade nova construída, né? Então é uma fase de confusão, porque essa zona neutra você ainda não sabe muito bem se definir e tem uma certa ansiedade por esse novo começo. Então é natural, no processo de transição, a gente passar por essas 3 zonas. Esse é um modelo bem simplificado. Tem um conceito que se fala que é dos custos irrecuperáveis, que é um conceito mais de economia, mas pensa assim, uma pessoa que ela dedicou muito tempo e muito dinheiro, vamos pegar, sei lá, um médico que se formou na melhor faculdade, fez residência fora, tem uma experiência gigante, é reconhecido, mas ele entrou numa crise de que não é a medicina mais que satisfaz, ele vem há um tempo carregando isso. Para ele abrir mão disso, para ele perder a identidade, né, que ele já construiu, é muito mais difícil, né? Então, os custos irrecuperáveis que a gente fala são aquelas pessoas que elas continuam com a carreira que elas querem, que elas não querem, mas que para elas é confortável, porque elas já dedicaram tanto tempo e tanto dinheiro que é muito difícil abrir mão, né? Esse luto é um luto muito puxado para fazer a transição, tá? Então, vamos para outro modelo aqui. Esse modelo Schosberg, ele fala aqui, né, a gente tem
esses 3 momentos, né, de transição, que começa pelo movimento de saída. Então você separa, você sai de um papel, você abandona papéis que você já ocupava, relacionamentos que você tinha, rotinas. Eu acho que isso é um ponto interessante de te falar, porque por exemplo, coisas bobas. Eu saía com o meu cachorro no meu bairro, então eu conhecia as pessoas ali no térreo do condomínio. Você já tem os seus vínculos, sua filha desce para brincar e já tem com quem que você, né, as pessoas que você conhece, que já construiu confiança. A hora que você faz uma mudança, você vai ter que construir, né, isso tudo de novo. Então tem essa quebra desse relacionamento, tem a quebra também de rotina. Eu acho que isso é um dos pontos mais difíceis. Você já tinha uma vida estruturada de uma determinada forma, tudo funcionava, e aí isso quebra, né? Então é natural você sentir um certo desconforto quando você tem esse movimento de saída. Depois, a gente tem um movimento que é um movimento de passagem, que seria algo próximo da zona neutra do outro modelo, que é um período de liminaridade, né? Então você vai experimentar novos papéis, você vai aos poucos se aproximando, você tem novos relacionamentos, e aí para você ir construindo um novo espaço. Então você faz, né, novos vínculos, você constrói outros projetos. É um ritual de passagem que você vai desenhando com novas experiências. Por isso que a gente vai ter um vídeo só sobre experiências que vai falar um pouco sobre isso. E depois tem o movimento de entrada, que é quando você assume novos papéis, né? Você efetivamente entra num processo de aprendizagem, de socialização, e você integra, né, agora quem é você depois desse processo de mudança. Então esse é um outro exemplo, né, que também nos ajuda a compreender, e vou falar mais de outros 2 exemplos para a gente fechar de uma forma um pouco mais superficial, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Esse é um outro exemplo que ele considera que todo o processo de transição, na verdade, é um processo de criação de sentido. E que quando você muda, você tem o sentido é algo fundamental. Então eu ressignificar as diferenças, né, da vida que eu tinha com essa vida nova, as mudanças, os contrastes, as surpresas, nessa experiência desse novo papel, ela que vai me ancorar num novo caminho aí, né? Então a gente trabalha muito nesse modelo com a questão de propósito mesmo, né? Você tem diferença? Tem, mas eu vou atribuir significado a essa diferença. Então, tem coisas que quando a gente vivia em São Paulo eram muito mais fáceis. Mas, por exemplo, quando eu me pego à tarde caminhando com a minha filha no meio da estrada do sítio, ela com a bike dela, você tem sem preocupação nenhuma, e a gente conversando, aquele pequeno instante me faz, né, acreditar que isso tudo vale muito a pena, né? Essa coisa de acordar e você ter uma montanha na sua frente, não ter um bloco de concreto, um prédio gigante. São esses pequenos instantes que vão dando um significado, que sustentam a mudança, né? Você ter a oportunidade de né, cada um, isso vai muito dos valores de cada um, né? Mas a oportunidade de você pegar a sua comida, pegar parte da comida do almoço na horta, você conseguir sair com a sua filha na cidade sem se preocupar com segurança, deixar o vidro do carro aberto, se você esquece, não fica preocupada, né? E aos poucos, né, estabelecendo outros hábitos de lazer que você acha, né, muito mais saudável e que faz muito mais sentido. Isso tudo vai dando significado para um processo de mudança. Isso estou falando do meu, mas para cada um vai ser outras experiências, né? E por fim, o modelo da Hermine Barra, que a gente vai falar depois só sobre experimentação. A Hermine Barra, ela fala o seguinte, vou pro não, que daí eu fico no cantinho aqui, ó. A Hermine Barra, ela fala que todo o processo pro processo de transição de carreira, mais importante é a experimentação, que a gente foi condicionado muitas vezes, primeiro pensar, depois agir. E ela fala que não, para a transição de carreira a gente tem que inverter. Primeiro você vai agir,
depois você, com a base na sua ação, isso vai te dar um feedback e você vai pensar, planejar o que você vai fazer. Então, primeiro, eu preciso explorar as possíveis identidades que eu tenho. Então, perguntar quem que eu quero me tornar, listar todas as possibilidades, né? Quem que eu poderia ser? Depois disso, testar essas novas identidades, né? Então, você se tornar um ex alguma coisa e experimentar identidades novas. E isso é um período de viver muita contradição. Então, quando a gente mudou para cá, pro sítio, eu testei algumas identidades de, por exemplo, ajudar mais na parte da colheita das azeitonas para fazer o azeite. E eu amei esse trabalho manual. Eu sempre fui muito de trabalho mais do pensar, mental, né? E faltava eu aterrar um pouco, eu fazer coisas que você coloca a mão, assim, na massa, no sentido de você estimular mais o trabalho físico. Então eu experimentei e gostei desse papel de atuar também com um negócio na área do campo, né? O leite, que a gente tem uma experiência nova aqui, e é isso, é experimentando possíveis ocupações, né? Então, aí dar aula online. No começo eu tinha uma resistência enorme, mas não vai funcionar isso. Eu gosto de estar na frente do meu aluno, eu gosto de conversar com o aluno, eu gosto... Não, mas funcionou e foi boa a experiência também de dar aula online, tem sido boa. O coaching eu já atendi a maioria online, então isso não mudou. Mas é isso, você testa e aí você começa a consolidar o seu processo de mudança, né? Você conquista pequenas vitórias aí e aí você vai atualizando os seus objetivos para você organizar sua vida com base no que você experimentou. Ah, isso eu experimentei, eu gostei. Isso eu experimentei, eu não gostei. Dá um exemplo, o leite aqui no sítio, né? Então a gente tem os negócios que a gente tem em São Paulo, a vida profissional minha e do meu marido que continuou, e a gente abriu novas experiências de trabalho no sítio com base no trabalho daqui. O leite, a gente gosta de trabalhar com isso, fazer o queijo e tudo mais. Mas eu não gosto da dependência que é, né? Quando você tem vacas leiteiras, você tem que, óbvio, todo dia tirar o leite, não dá para você não tirar um dia, você tem que todo dia levar esse leite no laticínio. Então é algo que pra gente a gente tá pensando outras alternativas, porque essa coisa de foi uma experiência que a gente testou, mas que a gente não gostou dessa dependência de não ter sábado e não ter domingo, né? Mas a gente só soube disso e experimentou isso quando a gente pôs a mão na massa e foi sentir, né? Então a experimentação ela é muito importante, vai ter um vídeo só sobre isso. E aí, depois que você se permite passar por esse ciclo, o que a Hermine Barra fala, você vai se tornar quem você realmente é, né? Você vai ou fazer uma transição de carreira, se você tinha um questionamento com a carreira que você executava, e você vai, o mais importante que ela fala, é você atingir a congruência entre quem sou eu é igual ao que eu faço na vida. E quando a gente consegue unir quem sou eu, meus valores, aquilo que eu priorizo, aquilo que eu gosto de fazer, os meus talentos, minhas paixões, e eu faço nisso, eu coloco isso no mundo, aí você consegue, né, o que ela diz, tornar-se você mesmo. Ou quando Aristóteles diz também que quando a gente une, né, nossos talentos, as habilidades com o que o mundo precisa, lá é seu lugar, lá é seu caminho. Então é algo bem, né, nessa linha. Então aqui eu trouxe algumas referências de processos de transição para que vocês possam entender que todo o processo de transição ele não é algo simples, ele é complexo porque envolve uma perda, um luto, deixar uma identidade, construir uma identidade nova, um período de dúvida, um período de negação, um período de questionamento, mas se aquilo está realmente alinhado com o que você queria, com a sua essência, ele vai consolidando uma base, um novo impulso de vida e um novo direcionamento, tá bom? E aí, depois eu vou gravar um vídeo só sobre experimentação, né, porque isso é muito importante nos processos de mudança, tá? E aí, para a gente fechar, trago aqui uma frase, né, uma citação do Paulo Freire, que ele fala assim, que não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem através de um hoje, de modo que o nosso futuro
baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos para sabermos o que seremos. Eu acho que essa frase dele fecha bem, né, o que a gente falou sobre mudança. Às vezes as pessoas ficam falando de futuro, 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 mas o futuro ele se faz com as escolhas que nós trazemos hoje, aqui, no presente, né? Então, já comentei, quando a gente comprou esse sítio, a gente projetava uma vida assim no futuro, né? Mas aquela coisa de quando a gente ficasse velhinho, quando a gente se aposentasse, e aí chegou um momento que a gente falou, não, por que tem que ser no futuro, né? Se o que nós já temos clareza, né? O que nós seremos, o que nós gostaríamos de ser, vamos colocar isso hoje em prática, né? Vamos corporificar isso no presente, né? E passar por essa travessia aí. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, quem tá pensando em transição, qualquer tipo de transição. A gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!